Você está indo ao supermercado para comprar alguns itens pequenos. O caixa de autoatendimento é muito mais rápido do que esperar que as pessoas passem os itens de seus enormes carrinhos de compras. Mas a voz alta da máquina, dando os comandos o tempo todo, tira toda a graça dela. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Você pode desativá-la. Dê uma olhada mais de perto na tela. Você provavelmente verá um botão de volume na parte inferior. Use o dedo para silenciar a voz educada e irritante de uma vez por todas. No entanto, nem todas as máquinas têm essa opção oculta, mas definitivamente vale a pena conferir. Normalmente, o frasco de óleo de cozinha tem essa estranha tampa interna. A maioria das pessoas remove toda a camada superior e a joga fora, mas na verdade, há uma maneira melhor de usá-la. Vire a parte removida de dentro para baixo e coloque-a no gargalo. Ficará ótimo para servir e você nunca mais vai derramar mais óleo do que queria na sua salada. Planejando um piquenique com seus amigos ao ar livre? Esqueça a cesta de piquenique clássica. Todos nós erramos. Não é preciso de uma cesta, e sim de um balde. Sim, é muito melhor colocar suas coisas de piquenique em vários baldes. Isso ajudará a distribuir uniformemente o peso entre todos os convidados. E quando encontrar um bom local para o seu piquenique e pegar todas as coisas, vire os baldes e use-os como banquinhos. Quando a comida acabar, coloque os baldes um dentro do outro para economizar espaço no caminho de volta para casa. Sua torrada está queimando e você não tem um pecador à mão? Pegue 2 garfos idênticos, junte-os dente com dente, prenda-os firmemente com elástico e voilá, seu pegador está pronto. Você já se perguntou para que serve aquele fundo duplo embaixo da tampa de Nutella? Só há uma maneira de descobrir. Aqui está um pote novo de Nutella. Vamos remover o círculo de papelão branco e, em seguida, retirar o papel alumínio. Surpresa! Deve ter uma pequena faca para cortar a cobertura dourada. Agora você sabe como ter acesso ao seu prazer de culpado favorito sem arranhar as mãos. Não jogue fora o pote de vidro depois que a Nutella terminar. Ele pode se transformar em um porta-velas ou uma lanterna. Lave-o, pinte-o do seu gosto, adicione algumas decorações ou escritos. Cole uma fita decorativa ao redor do gargalo. Coloque uma vela ou um cordão de luzinhas em seu interior. Ninguém vai adivinhar que era um pote de Nutella. Será segredo. Você já se perguntou por que os biscoitos tipo coquetel têm tipo uma serrinha na borda? Você pode usá-los como uma faquinha para queijo e produtos macios semelhantes, como pepino, presunto e assim por diante. Basta rolar o biscoito como se fosse um pequeno cortador de pizza e pressionar. Agora, todos os ingredientes se encaixam perfeitamente no seu biscoito. Aproveite o seu lanche. Você também tem uma daquelas assadeiras velhas que nunca usa, mas ainda hesita em jogar fora? Tenho boas notícias. Você pode reciclá-la e fazer uma linda moldura para uma pintura ou quadro. Existem 2 maneiras de fazer isso. Desengordurar a superfície da sua forma e colar a imagem na parte de dentro da forma. Nesse caso, a moldura ficará para frente. Ou você pode virar a forma de cabeça para baixo e utilizar o fundo dela com as bordas escondidas atrás. Pendure essa peça em uma parede ou coloque-a em uma prateleira. E fique à vontade para usar tinta metálica para deixar sua moldura de uma cor bacana. Uma tábua de corte velha pode ser uma ótima moldura para um espelho. Use fita dupla face para prender o espelho correspondente à superfície da sua base. Certifique-se de que o espelho esteja firmemente colado. E agora, você pode pendurá-lo na parede usando a alça da tábua ou colocá-lo em um armário e apoiá-lo na parede. Não se esqueça de lavar e secar a tábua antes de começar esse trabalho. Não queremos que o espelho fique cheirando a peixe. Outra super utilidade para uma tábua de corte é manter os fios desembaraçados. Enrole cordões de luzinhas em torno de uma velha tábua de madeira e guarde no armário. Na próxima temporada de festas, você terá tudo organizado e completamente desembaraçado. O secador de cabelo pode ser um ótimo mini aspirador de pó quando você precisar de uma limpeza de emergência. Corte uma garrafa de plástico e seque-a. Coloque uma camada de tecido na ventoinha do secador e posicione-a na parte inferior da garrafa de plástico. Fixe a garrafa e prenda ao secador de cabelo usando adesivo. Ao acioná-lo, você estará pronto para limpar a sujeira. Você pode usar uma grelha de fogão a gás retrô para pendurar suas plantas de dentro de casa. Fixe-a na parede com parafusos ou pregos. Agora, você já pode pendurar vasos de flores, cordões de luzinhas e quaisquer outros itens de decoração. Se a cor da grelha do seu fogão não combinar com a sua decoração, você sempre pode consertar isso usando tinta spray. Hashis e palitinhos de sorvete também podem se transformar em um lindo painel que vai decorar sua casa. Cole as bordas para formar uma grade. Você também pode formar o seu nome ou qualquer outra palavra que queira com os palitos. Em seguida, envolva a grade com luzinhas e decore seu ambiente.
Não jogue fora o papel alumínio amassado, pois ele pode ajudar a abrilhantar o seu dia. Junte bolas de papel alumínio idênticas e colhe-as sobre um vidro, uma moldura de espelho ou até mesmo um livro, e sua vida ficará imediatamente mais glamurosa. Se você precisar afiar sua tesoura cega, pegue papel alumínio e amasse fazendo uma bola. Afie bem as pontas da tesoura nessa bola de alumínio. Para acelerar sua rotina de passar roupas, coloque pedaços de papel alumínio embaixo da tábua de passar e coloque a capa de volta. A folha de alumínio irá refletir o calor, o ferro ficará mais quente e fará o trabalho muito mais rapidamente. Se você se esforça para organizar todas as suas joias e perde seus itens favoritos de vez em quando, use uma esponja para guardá-las. Basta fazer alguns cortes e colocar suas peças brilhantes dentro desses cortes. Elas ficarão firmes na esponja e não cairão nem irão se misturar. Você também pode usar uma esponja para fazer um organizador para suas joias. Encontre uma caixa bem linda, corte sua esponja em pedaços iguais e coloque-os dentro da caixa. Use cola ou fita adesiva para prender a esponja na caixa e desfrute de seu novo porta-joias. Você pode facilmente fazer morangos recheados com chocolate em casa. Pegue uma seringa de plástico, encha com pasta de chocolate, retire as folhas de um morango e enfie a seringa no buraco do qual o raminho geralmente sai. Esprema o chocolate na fruta e está pronto. Você pode usar essa mesma técnica quando assar doces, maçãs ou quiser dar um toque de chocolate nas panquecas para surpreender seu parceiro pela manhã. Cabides de madeira com clipes de metal podem ser úteis quando se trata de pendurar cortinas ou um pano de fundo para uma sessão de fotos. Se você precisar pendurar cortinas e não tiver ganchos especiais, prenda vários cabides ao longo de toda a largura das cortinas e, em seguida, pendure essa estrutura em uma borda ou varão. Uma latinha antiga de chá pode servir como um organizador de pequenas coisas na sua cozinha. Aplique fita dupla face nela e colhe no canto superior do armário. Sabe qual é o terceiro objeto mais brilhante no céu noturno? Se você disse a Estação Espacial Internacional, está absolutamente certo. E adivinha o que é mais legal? Você pode se inscrever para receber um aviso toda vez que a International Space Station, a ISS, estiver viajando perto de você. Se isso acontecer à noite, você poderá vê-la sem ajuda. Mas seja esperto, porque a estação é muito rápida. Ela se move a uma velocidade de 8 km por hora e circula nosso planeta a cada 90 minutos. Se você se movesse a tal velocidade, seria capaz de fazer uma viagem de ida e volta à Lua em um dia. Ao mesmo tempo, a ISS não é o objeto mais rápido construído por humanos. Este título pertence à sonda solar Parker, que viaja ao redor de Vênus e do Sol a uma velocidade de 69,2 km por hora. Pensando pelo lado positivo, os astronautas da ISS veem o nascer e o pôr do Sol 16 vezes a cada 24 horas. A Estação Espacial Internacional é uma verdadeira superadora de recordes. É o maior objeto feito pelo homem no espaço. Tem 100 metros de comprimento de ponta a ponta, aproximadamente o mesmo comprimento de um campo de futebol. Ela também pesa cerca de 450 toneladas. 8 naves espaciais podem atracar na ISS ao mesmo tempo. Seu espaço de trabalho e moradia é maior que uma casa de 6 quartos. Os astronautas têm 6 dormitórios, uma academia, 2 banheiros e uma bela janela com vista de 360 graus. Agora vamos imaginar como seria sua vida se você fosse um astronauta na Estação Espacial Internacional. Para começar, você seria capaz de fazer algumas coisas legais, como atirar bumerangues. Uma vez, um astronauta atirou um bumerangue dentro da Estação Espacial Internacional e o bumerangue voltou para ele. Portanto, lembre-se que enquanto houver algum ar, o espaço não vai te impedir de ter um pouco de diversão. Na ISS, você teria que lidar com cheiros nojentos. Há uma pessoa especialmente treinada que cheira tudo que os astronautas levam consigo para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis. O problema é que não dá para arejar a sala se você não gostar do cheiro dentro dela. É por isso que a NASA é muito cuidadosa quanto ao tipo de cheiro que embarca nessa viagem. Você também teria que se livrar das suas roupas em vez de lavá-las após cada uso. Levar 1 quilo de carga para a Estação Espacial Internacional custa mais de $10.000. É por isso que custa menos jogar fora suas roupas quando elas ficam sujas do que desperdiçar água ao lavá-las. Durante o sono, você poderia contar com um fluxo de ar excepcionalmente bom ao seu redor. Caso contrário, o dióxido de carbono que você expiraria formaria uma bolha ao redor da sua cabeça e você ficaria sem oxigênio. Mas o que você poderia fazer na ISS?
Muito provavelmente uma pesquisa relacionada ao espaço. Os astronautas da estação não apenas exploram as possibilidades de futuras viagens espaciais, mas também realizam todo tipo de estudos e investigam o efeito da microgravidade sobre o corpo humano. Ah, e por falar em microgravidade, as pessoas muitas vezes pensam que no espaço você experimenta a gravidade zero. Daí a falta de peso que os astronautas sentem na Estação Espacial Internacional. Mas isso não é exatamente verdade. A gravidade é uma das forças mais importantes do universo. Graças a ela, a Lua pode orbitar a Terra e o Sol não flutua longe da Via Láctea. Os astronautas da ISS experimentam a microgravidade, o que significa gravidade muito pequena. A gravidade na estação espacial é apenas cerca de 10 a 12% mais fraca do que a gravidade na superfície da Terra. Mas os astronautas estão constantemente em queda livre. A nave espacial, as pessoas dentro dela e todos os objetos a bordo continuam caindo para frente, não para baixo, mas ao redor do nosso planeta, seguindo uma órbita específica. Como todos estão caindo juntos, a tripulação e as coisas que estão dentro parecem estar flutuando. É por isso que os astronautas podem mover coisas tão pesadas quanto centenas de quilos com a ponta dos dedos. Mesmo que a microgravidade seja frequentemente chamada de gravidade zero, são coisas muito diferentes. No caminho para a ISS, você estaria usando um traje espacial laranja brilhante. Essa cor é chamada de laranja internacional e tem a mesma tonalidade da tinta que reveste a Tokyo Tower no Japão ou a Golden Gate Bridge em São Francisco. Mas, uma vez alcançada a vasta extensão do espaço, você trocaria o laranja por branco neve. A questão é que o terno laranja está equipado com material que pode ajudar os astronautas a sobreviver se algo der errado durante o lançamento ou aterrissagem da nave. Por exemplo, um traje habitual tem foguetes, medicamentos, equipamento de sobrevivência, um rádio e um paraquedas. Os trajes brancos e volumosos são chamados de EVA, que significa atividades extraveiculares. Sua finalidade é totalmente diferente da dos ternos laranja. Os astronautas vestem ternos EVA quando vão a uma passarela espacial. Tal traje pode protegê-los das condições hostis do espaço exterior, com suas temperaturas extremas e o quase vácuo. Além disso, o traje branco pode evitar que pequenos detritos prejudiquem os viajantes do espaço. A propósito, se você precisasse coçar o nariz enquanto veste seu traje EVA, usaria um pedaço de velcro dentro do capacete. A falta de gravidade também torna o espirro dentro de um traje espacial um problema sério. Se você tivesse que espirrar durante um passeio espacial, teria que dobrar sua cabeça para baixo e espirrar no peito. Caso contrário, sua viseira precisaria ser equipada com minúsculos limpadores de para-brisa. No espaço, você veria frequentemente flashes aleatórios de luz. E não seriam alucinações. Os raios cósmicos que atingem seu nervo óptico criariam esse efeito. Você não vê flashes semelhantes aqui na Terra, porque a magnetosfera não deixa que os raios cósmicos cheguem até você. Antes de ir para o espaço, você passaria por algum treinamento subaquático. Em tese, é para simular a gravidade zero. Mas, na verdade, isso não tem nada em comum com estar no espaço sideral. Portanto, o objetivo principal desse treinamento é ver como os astronautas do futuro podem lidar com ambientes extremos. Mais tarde, durante a adaptação espacial, você pode se sentir, digamos, esquisito. Cerca de 50% a 75% dos astronautas têm sintomas altamente desagradáveis, como vertigens, dores de cabeça, náuseas e cansaço geral. Felizmente, tudo volta ao normal dentro de 72 horas. Antes de ser escolhido para voar para o espaço, você teria que passar por uma concorrência incrivelmente dura. De acordo com a NASA, eles aceitam apenas 8 em cada 6.000 candidatos. Além disso, o processo de seleção leva cerca de 18 meses. Se você sentisse saudades de casa em uma missão e começasse a chorar, suas lágrimas não correriam pelo seu rosto. Em vez disso, elas se reuniriam em espessas manchas de líquido ao redor dos seus olhos, porque a tensão superficial da água manteria suas lágrimas juntas. Você também teria que se lembrar de segurar algo antes de cair no sono. Caso contrário, flutuaria facilmente para longe da sua cama e se chocaria com alguma coisa. É por isso que os astronautas geralmente descansam em sacos de dormir em uma pequena cabine da tripulação.
Outro assunto com o qual você teria que lidar seria tomar um banho em condições de microgravidade. E não é uma proeza fácil. Os astronautas tomam banho em um cilindro fechado que impede que a água flutue. Eles usam o shampoo sem enxágue, borrifam-se com água para enxaguar o sabonete e, por fim, usam uma mangueira a vácuo que puxa para dentro toda a água deixada em seu corpo. Você teria que se acostumar a uma mudança dramática em sua dieta. Seriam 3 refeições por dia, nada de extraordinário aqui. Mas, em vez de sentar-se para apreciar seu almoço, você flutuaria por aí. Sua refeição seria composta por alguns itens de comida desidratada e enlatada. E poderia levar muito tempo para terminá-la, já que você teria que ter muito cuidado para não deixar a comida escapar nesse processo. Agora, imagine precisar de um corte de cabelo. Afinal, você passaria nada menos que meio ano na Estação Internacional. Para dar um up no seu look, você teria que usar cortadores especiais com um vácuo preso a eles. Esse vácuo coletaria todos os cabelos cortados, porque os cabelos soltos podem entupir os filtros de ar da estação. E isso pode se tornar algo muito, muito ruim e muito rápido. Você já reparou que a cor do papel higiênico geralmente é branca? Mas essa cor nem sempre foi a favorita. Na verdade, papéis higiênicos coloridos surgiram nas prateleiras na década de 1950. Os proprietários compravam papel rosa, azul, amarelo, verde e até preto, porque essas cores combinavam com o ambiente. Mas, eventualmente, muitos médicos começaram a associar o corante dos papéis higiênicos coloridos com maiores riscos à saúde. Além disso, o corante não permite que o papel colorido se decomponha tão rapidamente quando despachado na descarga, o que aumentava o risco de entupimento das fossas sépticas. Isso tornou os preços de fabricação e varejo muito altos em comparação com o papel branco básico. E, eventualmente, a demanda começou a cair. E agora vamos dar uma olhada mais de perto nesses desenhos sofisticados. A maioria das pessoas provavelmente não se importa com a decoração quando se trata de papel higiênico. No entanto, esses desenhos ainda existem. Mas por quê? Bem, existem várias opiniões. Alguns dizem que é apenas uma ferramenta de marketing. Os fabricantes usam uma decoração bonita para tornar seus produtos esteticamente mais agradáveis e fazer com que os clientes associem sua marca à elegância e ao estilo de vida luxuoso. Outra explicação é mais prática. Esses desenhos afofam o papel, o que o torna mais absorvente. Falando em fofura, você já se perguntou por que encontramos papéis higiênicos tão ásperos nos banheiros públicos? A resposta mais óbvia é que o papel higiênico de alta qualidade é mais caro. Além disso, as empresas preferem comprar rolos gigantes de papel de baixa qualidade, pois podem trocá-los com menos frequência. Essa decisão também ajuda a evitar roubos. Sim, as pessoas realmente roubam papel de banheiros públicos. Você já reparou que os interruptores de luz dos banheiros públicos são colocados do lado de fora? Bem, não é uma coincidência. As construtoras fazem isso por questões de segurança. Como todos sabemos, eletricidade e água são uma combinação perigosa. E os interruptores estão conectados à luz. Portanto, a eletricidade literalmente flui através deles. Obviamente, os interruptores instalados profissionalmente terão várias precauções de segurança adicionais, mas a maioria dos construtores prefere não correr riscos. O Reino Unido tem regras muito mais rígidas para a segurança do interruptor de luz em comparação com os Estados Unidos. É por isso que, se você mora em Londres, provavelmente encontrará interruptores de luz fora do banheiro com mais frequência. Mas não se preocupe, a maioria dos banheiros nos Estados Unidos tem circuitos elétricos independentes. Isso fornece segurança adicional em caso de choque elétrico acidental. Quando qualquer mudança na corrente elétrica acontecer, eles devem se desligar automaticamente. Existem muitas oportunidades incríveis de iluminação neste mundo. Mas por que os semáforos têm as cores vermelha, verde e amarela? Acontece que há uma explicação razoável para isso. Antes dos semáforos para carros, havia sinais de trânsito para trens. E os primeiros operadores ferroviários usavam branco para simbolizar o pode ir, vermelho para parar e verde para atenção. Mas depois perceberam que o branco não era uma boa ideia, pois a luz branca brilhante poderia ser facilmente confundida com estrelas durante a noite. Assim, as empresas ferroviárias trocaram a cor branca por verde, que significa pode ir, e amarela, que significa atenção.
pois essas cores são facilmente distinguíveis das demais. Eventualmente, essa tradição se espalhou para semáforos para carros e se tornou um padrão. Quanto à cor vermelha, ela tem o comprimento de onda mais longo, o que significa que os motoristas podem vê-la a uma distância maior do que outras cores. E a cor amarela foi escolhida como um sinal de alerta, pois tem um comprimento de onda um pouco mais curto que o vermelho, mas ainda mais longo que o verde. Qual é o cômodo mais empoeirado da sua casa? Normalmente, a resposta é o quarto. Mas por quê? Os quartos tendem a gerar poeira de células da pele, ácaros e fibras de tecidos em lençóis, tapetes e cortinas. Se você tem um animal de estimação, o pelo e as células da pele dele adicionam uma quantidade significativa de sujeira a essa festa empoeirada. Felizmente, existem maneiras simples de deixar o seu quarto menos empoeirado. Isso inclui arrumar a cama todos os dias e limpar a área regularmente com um aspirador de pó e água. Você pode tentar se livrar de tapetes, móveis desnecessários, itens de decoração que tendem a acumular poeira. Além disso, preste atenção à qualidade ao comprar cortinas ou lençóis. Quanto mais solto o tecido, mais ele acumula sujeira. E, finalmente, você pode proibir seu animal de estimação de entrar no quarto. Mas vamos ser honestos, você nunca faria isso. Purificadores de ar modernos, ar-condicionados e ventiladores de teto podem ajudar a deixar sua área de dormir mais aconchegante, mas certifique-se de limpá-los regularmente. Caso contrário, se o seu filtro estiver sujo ou entupido com pelo ou qualquer outro poluente do ar, ele não coletará as poeiras novas adequadamente, e a poeira acabaria pelas superfícies do quarto. Falando em poeira, você sabia que pode limpar a ponta de uma vassoura com uma pá de lixo? Esse zigue-zague aqui não é só para fins estéticos. Você pode usá-lo como um pente para cerdas. Você já ficou com essas marcas atrás das orelhas depois de usar óculos? Às vezes, elas podem levar até semanas para desaparecer. Bom, é sinal de que as laterais dos óculos, chamadas de hastes, não estão bem ajustadas para sua cabeça. Em outras palavras, elas estão muito apertadas. Isso pode causar irritação na pele e até dores de cabeça. Se elas estiverem dobradas em direção à área atrás das orelhas, podem pressionar a parte frágil do crânio. Portanto, lembre-se de que as hastes não devem apenas ter o tamanho correto, mas também o ajuste correto. Um oftalmologista profissional pode facilmente corrigir esse problema. É muito mais seguro do que tentar fazer isso sozinho. Os raladores com depósito também podem ser usados na posição horizontal. Em muitos casos, é mais conveniente ralar uma cenoura ou um pedaço de queijo grande dessa maneira. Se você quiser ralar um produto macio, como queijo de cabra ou mussarela, pode colocá-los no freezer por cerca de 30 minutos antes de ralar. Além disso, existe uma maneira de facilitar a limpeza e evitar que o queijo grude. Borrife no ralador uma pequena quantidade de óleo antes de usá-lo. E agora vamos dar uma olhada nos lados menos usados do ralador com depósito. Você já os usou? Este lado é, na verdade, projetado para fatiar. Ele é muito útil se você quiser fazer fatias finas de vegetais para sua salada ou macarrão, ou fatiar batatas chips. E esses minúsculos orifícios perfurados são projetados para raspar ou ralar bem fininho. Os raladores são bastante úteis para a próxima dica não alimentar. Se estiver com um orçamento apertado, você pode comprar este sabão em barra baratinho, ralar uma pequena quantidade e jogá-lo direto na máquina de lavar, ao invés de usar o sabão líquido ou em pó comum. Você sabia que pode mudar a forma como a geladeira abre a porta? Existem dobradiças aqui. Se você prendê-las do outro lado, as portas abrirão para o outro lado. Mas antes de tentar fazer qualquer reparo por conta própria, certifique-se de desconectar o aparelho da tomada e ler as instruções do seu modelo específico de geladeira. Você já notou que há um lado brilhante e um lado opaco na folha de papel alumínio? Muitas pessoas acreditam que importa qual lado é usado para cima ou para baixo, pois o lado brilhante deve reter melhor o calor. Mas, na verdade, não faz diferença alguma. O processo de fabricação faz com que os dois lados pareçam ligeiramente diferentes, mas ambos servem ao seu propósito igualmente. O papel alumínio pode ser útil não apenas na cozinha. Aqui está um truque pouco conhecido sobre pilhas. Digamos que você esteja sem pilhas AA. Não se preocupe. Use uma bateria AAA menor e um pouco de papel alumínio. Basta inseri-lo em uma das pontas. Isso funcionará, pois as pilhas AA e AAA carregam a mesma quantidade de voltagem.
Você sabia que os recipientes de comida chinesa para viagem podem se desdobrar e se transformar em pratos? Tudo o que você precisa fazer é desmontá-los dos dois lados e a gravidade fará o resto. A propósito, o nome antigo para esse tipo de recipiente de papelão é balde de ostras, porque foi originalmente projetado para armazenar ostras. Imagine que você é um detetive de arte e sua tarefa é explorar os mistérios por trás das pinturas mais famosas do mundo. Estou falando de obras de Da Vinci, Michelangelo, Picasso. Pegue sua lupa, pois essa jornada está prestes a começar. O primeiro lugar da sua lista é Roma. Depois de saborear um delicioso macarrão, você segue para a Capela Sistina, lar do teto mais famoso do mundo. Ah, e você sabe, dizem que Michelangelo pintou os afrescos deitado. Isso é apenas um mito. Na verdade, o pintor criou um complexo sistema de plataformas que lhe permitiu pintar em pé. Você está conferindo a criação de Adão, aquele afresco no meio. O artista italiano Michelangelo, autor desta obra-prima, era amplamente conhecido por seu estudo da anatomia humana. Especialistas em arte argumentam que a parte direita da pintura é uma representação anatomicamente correta de um cérebro aumentado. Para verificar isso, tente sobrepor a imagem de um cérebro à obra de arte. Tudo parece se encaixar: o cerebelo, o nervo óptico e a glândula pituitária. Tudo parece estar lá. Até o lenço verde flutuante parece combinar com a artéria vertebral. Alguns pesquisadores acham que foi a maneira de Michelangelo registrar seu conhecimento e sua sabedoria, mas você pode querer um tempo para decidir o que pensa sobre isso. Seguindo em frente, você pega um trem e chega em Florença. Após uma rápida pausa para um gelato, vai direto para a Galeria da Academia de Belas Artes. Uma das esculturas mais famosas está esperando por você lá dentro, o Davi de Michelangelo. Davi é uma maravilha de mármore de 5 metros de altura. A estátua foi esculpida ao longo de cerca de 3 anos. O mistério que a envolve é descobrir a sua verdadeira expressão. Olhando para ele de baixo, você pensará que seu rosto é sereno e pacífico, mas historiadores da arte argumentam que este trabalho foi amplamente mal compreendido. Aparentemente, seu corpo esconde uma história muito diferente. Dê uma olhada mais de perto, e você notará que suas sobrancelhas estão franzidas e as veias em seus braços estão saltando. Isso não parece muito tranquilo, não é? A ideia de Michelangelo era retratar Davi logo antes de um confronto importante, então talvez ele não estivesse tão sereno assim. A Itália é tão rica em arte, você não pode sair ainda. Você ainda está em Florença e faz uma visita à famosa Galeria Uffizi. Muitas pinturas famosas estão neste museu, mas você está verificando a Primavera de Botticelli. Esta obra de arte é misteriosa desde o princípio. Os especialistas não sabem dizer o ano exato em que foi encomendada. Permaneceu sem títulos por anos, até que o pintor Giorgio Vasari finalmente lhe deu um nome. Normalmente, quando críticos e espectadores admiram essa pintura, se concentram nas figuras em primeiro plano. Mas, neste caso, o trabalho real está em que Botticelli pintou mais de 46 espécies de plantas diferentes com precisão. E, na pintura em geral, essas figuras de plantas são repetidas mais de 200 vezes. Inacreditável! Eu diria que as últimas visitas foram impressionantes, não? Pronto para continuar? Seguimos em uma viagem de avião até Paris, a cidade das luzes, boinas e a famosa Mona Lisa. Você passa pelo Museu do Louvre e chega à obra-prima de Leonardo da Vinci, La Gioconda. Existem muitas teorias sobre essa obra de arte, e você mergulha em algumas delas. Um forte argumento é de que a Mona Lisa poderia ser um autorretrato do próprio Da Vinci. Historiadores compararam minuciosamente o rosto de Da Vinci e o da Mona Lisa, e adivinhem, eles parecem ser surpreendentemente semelhantes. E depois há a teoria do sorriso. O dentista e especialista em arte Joseph Bartowski afirma ter descoberto o segredo por trás do sorriso de Mona Lisa. Ele diz que sua expressão facial apertada é uma indicação típica de alguém que perdeu os dentes da frente. Será? Além disso, em 2010, o Comitê Italiano para o Patrimônio Cultural encontrou uma coleção de símbolos escondidos na pintura, que são visíveis apenas através de lentes de aumento altamente tecnológicas, mas mostraram que Leonardo inscreveu um LV dentro do olho direito de Mona Lisa. Especialistas supõem que esta é a assinatura de Da Vinci, mas os outros símbolos, um CE no olho esquerdo e um 72 no arco da ponte de fundo, ainda são muito misteriosos. Ufa! Você cobriu um monte de terreno aqui. Claro, ao final da sua visita, lembre-se de testar se os olhos dela realmente te seguem por aí.
Agora você está indo para Amsterdã para conferir no Rijksmuseum uma pintura de Rembrandt que esconde uma história misteriosa. A Ronda Noturna é uma das pinturas mais famosas de Rembrandt, mas os especialistas argumentam que o nome da pintura e seu conteúdo são incompatíveis. Vamos olhar mais de perto. O quadro retrata um grupo de pessoas prontas para embarcar em uma missão. A técnica de Rembrandt é chamada de claro-escuro, destacando o contraste entre a luz e sombra. Até 1947, os críticos de arte acreditavam que o pintor estava retratando uma cena noturna, mas após uma espessa camada de poeira ser eliminada, ficou claro que a cena estava acontecendo em plena luz do dia, com o sol descendo do canto superior esquerdo. Agora é tarde demais para mudar seu nome para Ronda Diurna. Em Amsterdã, você encontra um museu dedicado à arte de Van Gogh. Você sabia que ele pintou mais de 900 telas durante um período de apenas 10 anos? De qualquer forma, o Museu Van Gogh abriga a maior coleção de pinturas de girassóis amarelos que você provavelmente verá em sua vida. Na verdade, quase todas as pinturas de Van Gogh apresentam tons amarelos dominantes. Essa particularidade de sua arte pode ser resultado de como ele via o mundo. Alguns especialistas em arte especularam que um dos remédios de Van Gogh mudava sua percepção de cores, fazendo-o ver mais amarelo ao seu redor. Bem, esta viagem está cada vez melhor. A próxima parada da sua lista é o Reino Unido. Vamos até a National Gallery. Você pode passar horas olhando a pintura a casal Arnolfini de Jan van Eyck e não ver nada fora do comum. Em primeiro plano, um casal dá as mãos e encara o espectador. Mas se você der zoom no espelho na parede, verá mais 2 pessoas na sala. Especialistas em arte dizem que a figura masculina na pintura tem as mãos levantadas para cumprimentar essas 2 pessoas vistas no espelho, e que uma das figuras é o próprio Van Eyck. Ah, e essa não é a única marca d'água que o pintor deixou. Acima do espelho você verá sua assinatura extravagante. Jan van Eyck esteve aqui, 1434. E por falar em pessoas tentando se registrar em sua arte, Caravaggio, o renomado pintor renascentista italiano, deixou um pequeno ovo de Páscoa em uma de suas famosas pinturas, Baco. Este é um pouco difícil de identificar. No jarro meio cheio no canto inferior esquerdo da pintura, há um pequeno autorretrato do próprio pintor escondido no líquido. Para ver a imagem com clareza, é preciso da ajuda de uma tecnologia sofisticada, ou pelo menos de uma lente de aumento muito eficiente. Mas está lá, uma figura masculina, também conhecida como Caravaggio, com um pincel na mão. Curiosidade: o pequeno autorretrato foi notado pela primeira vez em 1922, mais de 300 anos após a conclusão da pintura. Foi esquecido devido à má conservação. Para terminar a viagem, você sobrevoa o Atlântico para chegar em Chicago. A enorme coleção do Art Institute abriga uma conhecida pintura de Pablo Picasso, o velho guitarrista. O segredo desta pintura está tão bem escondido que também precisa de ajuda de máquinas de raio-x e tecnologia super sofisticada para ser revelado. Mas os resultados valem a pena. As investigações mostram que Picasso pintou o velho guitarrista em cima de outra pintura inacabada. Podemos ver claramente os contornos e formas de uma figura feminina semi-desenhada, que Picasso desistiu no meio do trabalho. Essa era uma forma de economizar dinheiro usada com bastante frequência por artistas emergentes da época, pois as telas eram caras. Esta foi uma viagem mundial bastante cansativa, não foi? Descanse um pouco, Sherlock da arte. Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança.
Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima, para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído. Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dings que você ouve durante o voo tem seu próprio significado. Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. 3 dings seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa a tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. 3 badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também.
Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente seguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos. Quando a campainha toca e o entregador da pizzaria Domino's lhe entrega uma pizza quentinha e cheirosa, seu primeiro pensamento certamente não é sobre que história secreta está escondida no logotipo impresso na caixa. Mas depois de ter comido a última fatia dessa delícia, não tô julgando, também já fiz isso. Você pode ficar curioso sobre o que motivou a empresa a dar o nome de um jogo para sua rede de pizzas. Será que essa era a brincadeira preferida do pizzaiolo? Mas por que eles puseram só 3 pontinhos na peça de dominó do símbolo? Você pode até achar que isso foi aleatório, mas assim como muitos logos que vemos todos os dias, existe uma ideia por trás de cada detalhe das marcas. Cada pontinho representa uma das lojas originais da Domino's Pizza. O plano era continuar acrescentando pontos cada vez que uma nova franquia fosse aberta. Uma ideia legal, mas considerando que há mais de 10.000 restaurantes deles agora, isso daria pontinhos demais. Então foi prudente manterem apenas os 3 primeiros. Já pensou como seria se tivessem seguido a ideia à risca? Sua caixa de pizza teria que ser gigante para caber o logotipo inteiro. Se você tem um iPhone, Mac ou iPod Nano como eu, provavelmente vê este símbolo todos os dias. E mesmo se não tiver, todo mundo conhece a marca da Apple. É um ícone. Literalmente, pois é assim que os designers chamam os logotipos simbólicos como este. Os outros são chamados de tipográficos, ou seja, escritos, como o da Coca-Cola. O atual da Apple não é o primeiro da marca. Você provavelmente nunca viu o original, que é uma ilustração mostrando o Isaac Newton sentado debaixo da sombra de uma macieira. Trata-se de uma referência à famosa história de como ele descobriu a gravidade, e bem distante do símbolo ultramoderno de hoje. A primeira versão da maçãzinha que conhecemos hoje surgiu em 1977. Porém, na época ela era cheia de listras brilhantes e de cores vivas, representando o trabalho de Newton com prismas. Algumas pessoas acreditam que a mordida no logotipo fez referência ao termo da computação bytes. Mordida em inglês também se fala byte, mas o designer Rob Janoff disse uma vez que essa não foi a intenção. Na verdade, a mordida foi acrescentada para que o símbolo fosse reconhecido de longe como uma maçã, em vez de uma cereja. Já o da Amazon é autoexplicativo.
pois foi feito para focar na tipografia, fazendo o nome da empresa ser reconhecido instantaneamente. A maioria das pessoas sabe que aquela curvinha amarela foi feita para representar um sorriso, despertando sentimentos bons ao ver o logo. Mas a linha curvada também começa na letra A e aponta para a Z, que é um jeito de a companhia dizer que vende de tudo, de A a Z. Será que eles têm alguma coisa que começa com X? Xilofones? Acho que não tem muitas coisas com essa letra. O logotipo do Tour de France esconde um ciclista. A letra O é a roda traseira, enquanto a U e a R formam o corpo do atleta pedalando rápido. Você viu a bicicleta ou leu as palavras primeiro? Aqui está mais uma silhueta lindamente escondida. No símbolo da Orquestra de Londres, as letras formam a cabeça e os braços de um maestro. O L e o O criam os braços balançantes dele, enquanto a linha que conecta essas duas letras forma a cabeça. E aí, conseguiu ver? O da Cisco parece ser bem simples. O nome da empresa surge claro como o dia debaixo de várias linhas verticais. Porém, há um conceito por trás de tudo isso. As linhas azuis no topo representam tanto uma onda eletromagnética quanto a Golden Gate. Isso é uma homenagem à cidade onde a companhia surgiu, São Francisco, que também inspirou a criação do nome Cisco. O interessante é que usar linhas nos logotipos pode ter um impacto significativo em como o público vê a identidade da marca. Linhas verticais despertam inconscientemente sentimentos de força e sofisticação. Elas parecem sedutoras e poderosas, e chamam a atenção de quem as vê para baixo, geralmente direcionando para o nome da marca, como acontece no símbolo da Cisco. O da Unilever aparece em muitos produtos que usamos todos os dias, mas a maioria de nós nunca notou que o U contém símbolos que correspondem à gama variada de produtos que a empresa fabrica. Rápido, conte quantos símbolos você consegue identificar. 1 ponto se conseguir descobrir quais produtos eles representam. Viu a folha de chá? O cone de sorvete? Um pote de cosmético? Uma mecha de cabelo simbolizando shampoo? O logotipo simples da Beats by Dre é só um B minúsculo, seguido do nome da empresa, certo? Na verdade, o círculo que fica ao redor da letra B representa uma cabeça humana, e o B foi feito para remeter a alguém usando fones de ouvido. Consegue ver isso? Peraí, isso pode ajudar. Que tal agora? Você nunca mais vai conseguir parar de enxergar esse carinha ouvindo música com o fone Beats. Por falar nisso, os círculos são um elemento bastante comum em designs de logo. Eles estão presentes em 20% das marcas mais conhecidas do mundo. Essas formas circulares são mais suaves e mais amistosas do que outros formatos, como triângulos e quadrados. Além disso, os círculos são mais robustos e universais, já que não possuem nenhum canto, quebra ou curva. As empresas os usam para transmitir a mensagem subconsciente de que se pode confiar nelas. Cada detalhezinho manda alguma mensagem. Mesmo se você não presta muita atenção em símbolos famosos, todos nós fazemos associações rápidas com formatos e cores sem sequer pensar sobre isso. Um experimento comum foi feito por vários psicólogos em um fenômeno chamado efeito Bubba-Kiki. Os pesquisadores mostraram essas duas formas para os participantes e perguntaram: qual destas formas se chama Bubba e qual é a Kiki? Vá em frente, pode responder o que acha. Seu cérebro nomeou as imagens facilmente? Você não está sozinho. Entre 95% e 98% dos participantes escolheram a forma arredondada para Bubba e a pontuda para Kiki. Isso nos mostra que o cérebro humano vincula significados abstratos a formas, sons e outras partes de designs. Algumas pessoas sugerem que o logo da IBM parece ter sido impresso por algumas das impressoras mais antigas do mundo, e que elas não eram muito boas em deixar uma camada suave de tinta. Isso pode até ser verdade, mas a história oficial da companhia conta que as linhas horizontais simbolizam a velocidade e a dinâmica de seus serviços. Outra coisa, um estudo feito em 2011 descobriu que quando o símbolo de uma empresa parece incompleto como esse, as pessoas acreditam que o negócio é mais fora da caixa e criativo. Ler entre linhas, né? Bem, se não for inovação, é falta de tinta mesmo. Se eu lhe dissesse para observar a obra do artista surrealista Salvador Dalí, você certamente pensaria isso. Veja só esta, e esta também. Mas sabia que foi ele quem desenhou o logo do Chupa Chups? Aquele pirulito famoso? Dalí era o tipo de profissional que seguia o ditado "pagando bem que mal tem". E um exemplo disso é o desenho que fez para o Chupa Chups. Foi o artista que criou aquele formato extravagante de flor, e o texto já tinha sido definido antes de ele assumir o projeto. Dalí também teve a ideia de tirar a marca da lateral e levá-la para o topo da embalagem. Assim, o emblema ficaria sempre intacto e visível para os consumidores. O Chupa Chups também é um ótimo exemplo de outro segredo de design que você verá em todos os lugares depois de aprendê-lo.
Quando as empresas de alimentos estão definindo as cores de suas marcas, elas fatalmente escolhem uma dupla poderosa, vermelho e amarelo. Aposto que você já conseguiu pensar em pelo menos 3 marcas que usam um vermelho cereja e um amarelo vibrante rapidinho. Mas por quê? Graças à sua grande onda de comprimento, o vermelho é uma das cores mais visíveis no espectro e a primeira que você verá. Ela só perde para... isso, você adivinhou, o amarelo. Juntas, as duas cores chamam a atenção imediatamente, por isso que as usamos para avisos importantes como placas de trânsito, luzes do semáforo e daí por diante. Mas ainda assim, por que as empresas alimentícias usam esse combo? Bem, pelo vermelho e amarelo serem visualmente estimulantes, geralmente são associadas com a empolgação. E são cores quentes, famosas por chamar a atenção das pessoas e transmitir energia e empolgação. Enxergar o vermelho pode afetar o comportamento das pessoas, inclusive fazê-las pensar que quem está usando roupas vermelhas é mais atraente. Todos esses efeitos psicológicos fazem seus níveis de energia subirem, o que explica a fome que você sente quando vê algum logotipo de restaurante. Isso e aquela vontade louca de comer batatinhas fritas. Ei, onde fica mesmo aquele drive-thru? Se você olhar para um ônibus escolar norte-americano com atenção, perceberá que em vez de ser amarelo puro, ele é uma mistura de amarelo, limão e laranja. E se quiser ser mais preciso, deve dizer que a cor dos ônibus escolares norte-americanos e canadenses é amarelo ônibus escolar nacional. Mas não foi comprovado cientificamente que o vermelho é a cor com maior comprimento de onda? Ele não se espalha facilmente e é por isso que pode ser visto claramente de longe. Dizem também que nossos olhos são imediatamente atraídos pelo vermelho. Isso explica por que o giroflex dos carros da polícia e ambulâncias tem a cor vermelha. Além disso, a maioria das pessoas associa essa cor com cautela. É por isso que caminhões de bombeiros e placas de pare são vermelhas. Você identifica instantaneamente e sabe que significam algo sério. Mas então, por que não pintar os ônibus escolares de vermelho? Em primeiro lugar, a ideia do carro vermelho é um mito. Na verdade, são os carros brancos que chamam mais atenção e são mais parados em blitz, mas só porque são mais numerosos. Mas voltando aos ônibus, apesar de todo o lance científico, não o vermelho, mas o amarelo é a cor que imediatamente chama sua atenção no dia a dia. Amarelo é a cor mais visível. Ele também tem uma espécie de natureza iluminadora que faz com que se destaque na escuridão, na neblina ou na penumbra. Muitos ônibus escolares buscam os alunos no início da manhã. Dependendo da estação do ano, muitas vezes ainda está muito escuro lá fora a essa hora. É por isso que faz sentido serem amarelos, pois isso tornará os ônibus mais visíveis na estrada. E as letras pretas com fundo amarelo são uma perfeita combinação de cores. Isso permite que os motoristas descubram que estão se aproximando de um ônibus escolar durante o crepúsculo com muito mais rapidez. Por fim, há mais uma razão fundamental para essa escolha de cor específica de ônibus escolar: a visão periférica. Sabe quando você vê algo com o canto do olho sem olhar diretamente para aquilo? Os cientistas afirmam que você tem uma probabilidade 1,24 vezes maior de detectar um objeto amarelo com sua visão periférica do que o mesmo objeto pintado de vermelho. Essas são as razões pelas quais legalmente você não pode ter um ônibus escolar que não seja amarelo nos Estados Unidos atualmente. Mas nem sempre foi assim. A cor amarelo ônibus escolar nacional surgiu apenas em 1939. Antes disso, esses veículos eram pintados de todos os tipos de cores. E ainda mais antigamente, não havia nenhum ônibus. Os alunos eram levados para a escola em carroças especiais puxadas por cavalos. O primeiro denominado ônibus escolar surgiu em Londres em 1827 e podia transportar 25 pessoas. Voltando a 1939 e a recém-aceita cor de ônibus era chamada então de cor de ônibus escolar nacional. Mas havia algo muito errado com essa cor. Ela continha chumbo no seu pigmento. O chumbo era, e ainda é, extremamente perigoso para as pessoas. É por isso que logo foi substituída pelas tintas que os fabricantes usam hoje. Aquelas listras pretas nos ônibus escolares amarelos também têm uma finalidade. Na verdade, são trilhos de metal colocados nas laterais e na parte de trás do ônibus para proteger suas paredes um tanto finas. Em caso de colisão, absorvem a maior parte do impacto. Esses trilhos de proteção também estão posicionados em pontos estrategicamente importantes. O mais baixo fica ao nível do chão, o do meio corresponde à parte inferior dos assentos e o de cima corresponde à parte superior dos bancos ou à parte inferior da janela. Muitos aeroportos possuem carpetes em áreas de embarque. E essa comodidade geralmente vem acompanhada de outras coisinhas, como tetos mais baixos, assentos aconchegantes e uma iluminação agradavelmente natural.
Isso tudo gera um custo alto, sem contar que os carpetes não são tão fáceis de limpar como os pisos. Mas vale a pena, porque oferece uma sensação de aconchego para os passageiros que estão à espera do voo, deixando-os mais tranquilos. Mas não pense que essas regalias resultam da generosidade dos aeroportos. Segundo pesquisas, passageiros calmos têm entre 7% e 10% a mais de chance de dar uma olhada nas vitrines e, de fato, comprar alguma coisa na área de espera ou nas lojas de conveniência. Então, investir no conforto pode aumentar o lucro do aeroporto. Se você sempre quis saber o que acontece com a sua bagagem depois que embarca em um avião, a resposta mais simples é que os funcionários do aeroporto não sabem, já que as malas saem da responsabilidade deles. E eles não estão nem aí para isso também, sinto muito. As bagagens são separadas automaticamente. Máquinas escaneiam o código de barras e despacham as malas de acordo com o destino. As 3 principais tarefas de quem trabalha no setor de despacho do aeroporto são levar as bagagens da área de check-in para o terminal de embarque, de um terminal para outro nos casos de conexão e do avião para a área onde elas serão recolhidas pelos respectivos donos. E pronto! Então, se a sua não for movida rapidamente, pode não chegar a tempo para o seu voo de conexão. Ou pode acontecer o contrário, ela chegar ao destino muito antes, por você ter demorado no controle de passaporte. Outro problema é capaz de surgir se você se esquecer de tirar adesivos antigos que mostram um destino diferente. Nesse caso, o scanner talvez envie seus pertences para o local errado. A maioria dos aeroportos é equipada com cozinhas gigantes, onde a comida para os passageiros é preparada para várias companhias aéreas de uma só vez. E como aquela comida deliciosa do avião precisa ser feita entre 6 e 10 horas antes, essas cozinhas funcionam 24 horas por dia. Pode parecer estranho, mas sabia que o cardápio do seu voo é criado com até 1 ano de antecedência? Essa é uma prática comum para a maioria das companhias aéreas, pois cada ingrediente importa e faz diferença no custo total. Só para se ter uma ideia, uma empresa aérea conseguiu economizar $40 mil após retirar apenas uma azeitona da salada que serviam nos voos. Os funcionários do aeroporto às vezes pedem que os passageiros esfreguem as mãos em um pedaço de pano antes de colocá-lo dentro de uma máquina especial. Pode parecer assustador, mas isso é inofensivo. Você está simplesmente sendo verificado por uma máquina chamada atomizador. Antes de o expediente começar, amostras de substâncias químicas perigosas são colocadas dentro da máquina. Ela, então, memoriza esses cheiros e, caso as mãos de alguém tenham um cheiro parecido com o de alguma das amostras, alerta os funcionários sobre o perigo. Outra coisa, você chega para a verificação de segurança e, de repente, descobre que está carregando alguma coisa proibida dentro da sua bagagem de mão. Mas não se preocupe, tudo que é recolhido durante a inspeção pré-voo fica guardado no aeroporto por até 3 meses. Além disso, você tem a oportunidade de despachá-los para qualquer endereço dentro do país. Coisas que foram confiscadas pela equipe de segurança e que não foram recolhidas podem também ser vendidas em leilões e entregues em qualquer parte do planeta. Se tiver que esperar por muito tempo entre um voo e outro, ir para um hotel mais próximo para descansar pode não ser uma opção muito barata. Existe um truque melhor. Verifique se o aeroporto ou companhia aérea vende acesso 24 horas à sala VIP. Na maioria dos casos, você pode comer e beber sem pagar um tostão a mais, além de usar as cabines de banho e quartos por um precinho camarada. Em aeroportos com muitos terminais, procure por passagens subterrâneas que conectam um terminal ao outro e que a maioria das pessoas pode não conhecer. Por exemplo, no de Frankfurt, na Alemanha, há um túnel entre os terminais 1 e 2 que é mais usado por funcionários, já que os passageiros nem sabem da existência dele. Existe um nome para os primeiros 60 minutos após você sair do check-in: hora dourada. É o período em que, estatisticamente, os passageiros gastam mais dinheiro em lojas duty-free no aeroporto. E ter poltronas super confortáveis nessas áreas, bem de frente para as lojas, é um truque genial para induzir ao consumo. Cá entre nós, se sentar em uma poltrona macia enquanto olha para uma placa brilhante ou uma vitrine pode ser tentador. E é exatamente isso que os aeroportos querem que você sinta. Se o seu voo sofreu overbooking e você não vai mais viajar na hora esperada, não se apresse em aceitar o primeiro voucher que oferecerem como pedido de desculpas. Normalmente, as companhias aéreas continuam vendendo passagens para ter menos chances de sobrar algum assento vazio no avião. Mas se todos os passageiros comparecerem e você é deixado de fora contra sua vontade, pode exigir um reembolso em dinheiro.
Dependendo do valor da passagem e do tempo de espera, pode ter direito a receber até $1.300 de ressarcimento. A maioria dos aeroportos possui especialistas específicos chamados perfiladores criminais. Eles usam uma técnica chamada SPOT, que consiste em observar cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber pistas não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, se coçando ou olhando muito ao redor. Se um perfilador perceber que uma pessoa está agindo de forma estranha, ele pode convidá-la para uma inspeção, onde conversará para tentar saber mais sobre ela. Os perfiladores trabalham nos halls principais e no controle de passaporte. A pergunta mais comum é: qual é o motivo da sua viagem? Então, eles checam a reação e a resposta. Por mais reservado que um passageiro seja, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão, graças a mínimos detalhes comportamentais. Antes mesmo da sua bagagem entrar no avião, ela passa por 5 níveis de segurança. E um deles, além do escaneamento do conteúdo, inclui uma verificação feita por um cachorro treinado que consegue farejar substâncias perigosas. Todos sabem que o focinho de um cachorro é muito mais eficiente que o de um humano. A precisão para a distinção de cheiros desse animal é de 10.000 a 100.000 vezes melhor do que as pessoas. É por isso que os aeroportos usam esses super farejadores para detectar substâncias ilícitas. O mais legal é que você não conseguiria distinguir um cão farejador de um civil. Ao contrário dos cachorros policiais, os que trabalham em aeroportos não são treinados para amedrontar ou intimidar. Os farejadores mais populares são o Golden Retriever, o Labrador e o German Short-Haired Pointers. Recarregar a bateria do seu celular em um local reservado para isso pode parecer conveniente, mas não é muito seguro. Se a estação de carregamento só permitir plugar o cabo do carregador dela, você pode ter algum malware instalado no telefone sem que sequer perceba. A única forma segura de carregar seu smartphone ou tablet é encontrar uma tomada elétrica e usá-la com seu próprio carregador. O mesmo se aplica ao Wi-Fi do aeroporto. Tirando a parte dos aeroportos exigirem autenticação com mais frequência que o normal, alguém pode acessar facilmente seus dados enquanto você usa um hotspot Wi-Fi desprotegido. É mais seguro utilizar seus próprios dados móveis, mas se precisar mesmo do Wi-Fi do aeroporto, é melhor limpar ou codificar as informações importantes que estão em seu aparelho. Pode ser irritante ter que tirar seu notebook da bagagem de mão toda vez que passa pela verificação de segurança. Mas os funcionários do aeroporto precisam dar uma boa olhada no aparelho para se certificarem de que não há nada escondido dentro dele. Na tela de um scanner de raio-x, o notebook aparece como um objeto semi-transparente, com um disco rígido, drive de CD e outras coisas claramente visíveis. Mas os oficiais de segurança não conseguem ver o que está atrás desses componentes, como uma bateria densa e grande. As pessoas costumam escolher a fila de verificação de segurança mais próxima delas. Se ela estiver muito cheia, olhe ao redor e procure por outro local onde estejam checando identidades e passagens. Você pode encontrar outro ponto de verificação com muito menos gente. Alguns pontos ficam longe, no final dos terminais, e é por isso que os passageiros não os veem. Se inscrever em uma pré-verificação da TSA pode poupar muito tempo quando você for viajar para os Estados Unidos. Ser um membro desse programa tem lá suas vantagens. Primeiro, passar pela segurança e pelo controle de passaporte é muito mais rápido. Se tiver o cartão de pré-verificação, não terá que tirar os sapatos ou o cinto. E esqueça dessa coisa de colocar suas coisas, como líquidos e notebooks, em recipientes especiais. Se não estiver voando para os Estados Unidos ou de lá para outro país, você pode procurar por serviços similares que agilizem o embarque. Se o seu voo for em classe econômica, mas você não gostar, e quem é que gosta? Faça um check-in online e verifique as opções de assento cerca de 4 dias antes do seu voo. É mais ou menos nesse período que as companhias aéreas costumam começar a fazer upgrades em assentos. E você pode ganhar um pagando uma mixaria ou às vezes até de graça. E também pode pedir um upgrade quando já estiver no aeroporto. A maioria das pessoas esquece dessa oportunidade ou simplesmente não se importa. Então, quem sabe você dá sorte. Se você olhar para ele na rua, pensará que um hidrante tem cerca de 1 metro de altura.
Mas o tamanho real do dispositivo usado para fornecer abastecimento de água a bombeiros em todo o mundo é 2 vezes maior. Isto é, se você contar o resto do hidrante que fica escondido no subsolo. Eles são principalmente vermelhos, e não é apenas uma questão de design urbano. Primeiro, eles precisam ter cores brilhantes e facilmente perceptíveis, para que os bombeiros possam identificá-los rapidamente quando necessário. A escolha da cor depende da quantidade de água que o hidrante pode conter. Às vezes pode variar dependendo da localização, mas aqui está um dos sistemas. Um hidrante vermelho tem capacidade de vazão de 1.890 litros de água por minuto, enquanto um laranja tem menos de 3.780 litros. Os verdes, em sua maioria, têm capacidade de jogar 5.680 litros de água por minuto, e os mais abundantes, coloridos de azul, geralmente podem conter mais de 5.680 litros. Ei, fãs de boliche, não é irritante quando sua bola de boliche é rachada? Acontece que a maioria delas pode ser danificada devido a armazenamento incorreto ou picos de temperatura. Agora vamos lá. Como já está rachada, você não está curioso para saber o que realmente está dentro da bola de boliche? Eu com certeza estou. Vamos dar uma olhada. O núcleo interno da bola é feito com óxidos metálicos em pó, como o cálcio ou óxido de ferro. Eles são misturados com um pouco de resina e um catalisador para endurecer a mistura. Então, essa forma de lâmpada que você vê agora dentro da bola é, na verdade, sua parte mais pesada. Isso também influencia a forma como sua bola de boliche gira ao ser jogada na pista. O mesmo acontece com latas de tinta spray. Quando você a sacode, faz um barulho estranho. Mas o que é isso aí? É chamada de bolinha e destina-se a manter a mistura de tinta no lugar e sua forma. Ela normalmente é feita de plástico, metal ou cerâmica, basicamente atuando como um batedor para garantir que sua tinta esteja bem misturada antes de aplicá-la na superfície de sua escolha. Já se perguntou como as garrafas de refrigerante mantêm o gás borbulhante por tanto tempo? Bem, elas têm um pequeno anel de plástico preso à tampa. Ele é colocado lá para evitar que o gás escape e faça com que o refrigerante fique sem gás, mesmo que você o sacuda na sua bolsa o dia todo. Falando em coisas que usamos em um dia quente de verão, espere, não coloque seu boné de beisebol ainda. Preste atenção por 1 minuto e você notará que há um pequeno botão na parte superior. É funcional ou está lá apenas por uma questão de design? Quando as pessoas começaram a usar tecidos para cobrir a cabeça, alguns dizem que o botão era realmente funcional. Como está em cima do boné, onde todos os painéis de tecido se juntam, o botão superior ajuda a manter a coroa do boné unida em uma única peça. Agora, com os recentes avanços no design de tecidos e padrões, o botão é mais uma característica estética. É usado para cobrir o ponto de junção dos painéis de tecido. Seu boné pode não ter um botão, mas você não acha que um boné é mais bonito quando tem um botão? Os discos de algodão têm 2 lados, e se você prestar atenção neles com cuidado, esses lados realmente têm texturas diferentes. Caso você já tenha se perguntado por quê, o lado texturizado é para aplicar maquiagem e o lado uniforme é para removê-la. Leitores de plantão, este é para vocês. A primeira capa, que vem com muitos livros de capa dura, não é apenas para deixar seu livro bonito. Elas também podem funcionar como um marcador. Basta dobrar as páginas que você já leu embaixo do interior da orelha da primeira capa e pronto. Da próxima vez que você pegar sua camisa favorita, dê uma olhada na casa de botão superior. Ela deve ser costurada horizontalmente e todas as outras são verticais. Acontece que a camisa foi projetada dessa maneira, já que o primeiro e o último botões são os primeiros a ser desabotoados ao longo do dia. Então a direção da casa do botão foi mudada para garantir que a camisa ficasse bonita e ajustada antes que você esteja pronto para tirá-la. Atualmente temos tantas variações desta sobremesa incrível que é difícil imaginar que já vivemos sem ela. Você pode encontrar diferentes tipos de sorvete de massa de biscoito, ou até mesmo um bolo de biscoito com gotas de chocolate basicamente em todos os lugares. Mas o famoso cookie só foi inventado após 1930. A história diz que uma mulher chamada Ruth Graves Wakefield estava preparando alguns biscoitos de chocolate enquanto esperava suas visitas. Ela logo descobriu que estava sem chocolate de padeiro, um ingrediente crucial para os biscoitos clássicos. A solução encontrada por ela foi cortar um pedaço de chocolate meio amargo, pensando que acabaria se espalhando uniformemente por toda a massa, dado o calor do forno. As coisas não correram como planejado, mas ei, é ótimo que não tenha sido assim, porque foi dessa forma que ela inventou essa sobremesa moderna que tanto amamos hoje.
E falando em lanches populares, a batata chips é ainda mais jovem do que o cookie de chocolate. Bom, pelo menos historicamente. Há muitas histórias tentando explicar como ela foi inventada. Uma delas é assim. Um chefe chamado George Crumb, de Nova York, criou as batatas chips em 1953. Ele decidiu buscar uma solução de culinária diferente, pois um de seus clientes sempre falava mal de suas batatas fritas, dizendo que elas eram muito grossas e meio moles. Então, Crumb criou batatas cortadas em fatias finas e que eram fritas até dourar. As pessoas adoraram o prato e deram as boas-vindas ao primeiro lote de batatas chips de braços abertos. Alguém quer um sorvete? Se a história for verdadeira, em 1904, na Feira Mundial de St. Louis, um dono de uma loja de sorvete ficou sem copos para servir seus sorvetes. Então ele criou um waffle em forma de cone, e o resto é história. Ok, eu admito, balas semelhantes a chicletes existem desde a Grécia Antiga. Então esta não é particularmente uma descoberta revolucionária. Mas o chiclete tal qual conhecemos hoje não surgiu até o final do século XIX. Um inventor americano chamado Thomas Adams queria misturar diferentes produtos químicos para criar borracha. Ele tentou e falhou, aliás, ao brincar com a goma de sapote para o seu experimento, mas acabou criando o chiclete que conhecemos hoje. A goma de sapote ainda é usada para produzir a maioria das gomas de mascar. Em 1800 vivia um homem chamado Jean-Baptiste Joly, que trabalhava na indústria de tecidos como fabricante de têxteis. Como ele criou essa próxima invenção que usamos muito hoje em dia, tem menos a ver com ele e mais a ver com a empregada dele. A história diz que ela acidentalmente derrubou uma lâmpada de querosene em uma toalha de mesa. Em vez de ficar chateado com o tecido danificado, Joly notou que a substância deixou o material mais limpo. Já descobriu? Sim, foi assim que surgiu a ideia da primeira lavanderia a seco. Um feliz acidente, se eu posso dizer isso. Agora, este eu amei. Você sabia que os palitos de fósforo eram inicialmente chamados de luzes de fricção? Ou pelo menos foi assim que seu inventor, um químico chamado John Walker, os chamou em 1826. Um dia, ele acidentalmente raspou um bastão revestido de produtos químicos em sua lareira e percebeu que eles se acenderam e criaram uma faísca. Inicialmente feitos de papelão, eles foram feitos com talas de madeira e lixa. Na década de 1940, um homem chamado Harry Coover se deparou com uma formulação química que parecia grudar em tudo o que tocava. A comunidade científica na época não deu muita atenção para isso, já que a fórmula não parecia ter muitas aplicações no momento. Foi apenas em 1951 que ele olhou um pouco mais para a fórmula e decidiu reaproveitá-la, junto com um colega pesquisador da Eastman Kodak, chamado Fred Joyner. Eles deram um nome completo adequado, mas você deve conhecê-la pela versão mais curta, a Super Bonder. Ela tem tantos usos nos dias de hoje que é difícil acreditar que não foi criada de propósito. Em 1903, um cientista chamado Edward Benedictus derrubou um frasco por acidente. Ele olhou para baixo e ficou surpreso ao ver que os objetos de vidro tinham acabado de rachar um pouco, mas mantiveram sua forma. Ele esperava que o objeto se quebrasse em 1 milhão de pedacinhos. Curioso sobre esse recurso oculto, ele estudou e descobriu que o que restava mantendo o vidro unido era uma substância que reveste o interior do vidro. Tadá! Foi assim que a humanidade criou o vidro de segurança. Os trabalhadores das estradas e da construção civil geralmente estão vestidos de laranja porque essa cor brilhante é visível mesmo com mau tempo. Ela é a mais eficaz para atrair a atenção e alertar as pessoas. Não é à toa que muitos coletes de segurança e cones de trânsito também são desse tom. A placa de pare tem um formato octogonal para ajudar os motoristas a reconhecê-la facilmente, mesmo que por trás. E quando as placas ainda não eram reflexivas, esse formato impedia que as pessoas confundissem a de pare com qualquer outra à noite. Os sonorizadores nas laterais da estrada estão lá para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando os pneus passam sobre elas, o ruído e a vibração funcionam como um despertador. Existem travas magnéticas nas mangueiras de combustível dos postos americanos. Elas são úteis para o caso de alguém sair com o bico da bomba ainda preso ao carro. Se isso acontecer, a trava desconecta a mangueira automaticamente. Isso é constrangedor. A gasolina parece um arco-íris em uma poça porque não se mistura com a água e forma uma fina membrana sobre ela. Quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, aparece aquele arco-íris. A alça tripla no galão de combustível está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e distribuir o líquido uniformemente. Os galões geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar o combustível.
A passagem de ar impedirá que ela derrame, assim não há desperdício de combustível. Além disso, há uma outra vantagem com esse sistema de destampar o menor furo antes de despejar o conteúdo pelo maior. Isso evita que o líquido respingue e se espalhe por todas as suas roupas e pelo chão. Outra coisinha que muitas vezes negligenciamos é aquela ponta nas tampinhas de pomadas. A maioria dos tubos geralmente é selada com filme plástico ou papel alumínio, e abrir com as unhas não é a melhor ideia. A pontinha fura facilmente até mesmo o tubo selado com a maior segurança. Você pode usar a maioria das chaves de fenda junto com uma inglesa para criar mais torque. Basta colocar a chave inglesa no cabo da de fenda. Dessa forma, precisará fazer bem menos força do que antes, e também poderá alcançar áreas de difícil acesso com mais facilidade. As câmeras de segurança são instaladas em lojas, bancos e hospitais para monitorar tudo. Se algo acontecer, você pode chamar a polícia ou socorristas. Esses aparelhos realmente ajudam a resolver muitos problemas. Mas por que eles não são instalados nos aviões? A tripulação mantém a ordem lá dentro, mas não poderá fazer nada se algo grave acontecer. Além disso, não há para onde correr em uma aeronave. Durante o voo, as câmeras são inúteis, e depois dele, as palavras dos passageiros são levadas em conta. Então, se as câmeras não servem para nada, por que gastar dinheiro com elas? A água é ótima para limpar coisas, pois tem moléculas triangulares. Elas são formadas por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, H2O, e possuem cargas ligeiramente diferentes em seus lados opostos, praticamente como ímãs. É por isso que a água adere facilmente a outras moléculas, incluindo aquelas que compõem a sujeira. Muitas casas têm telhados triangulares porque isso permite que a chuva, a neve e folhas caídas deslizem pelo caimento. Se todas essas coisas se acumulassem em cima da sua residência, um dia o telhado desabaria. Quando uma tempestade está chegando, as nuvens parecem ficar escuras. Mas isso é apenas uma ilusão. As finas em um dia ensolarado deixam a luz passar facilmente e também espalham todas as cores do espectro de luz. Isso nos faz perceber as nuvens como brancas. Mas quanto mais espessas elas forem e quanto mais gotículas de água contenham, menos luz deixam passar e mais escuras se parecem. Uma boa maçaneta é aquela feita de latão, bronze ou alguma liga de cobre. Esses metais têm um efeito antigerme. As bactérias se espalham muito mais lentamente sobre eles. Os metais também se livram dos germes muito rápido, em algumas horas. Não, isso não significa que você não precisa lavar as mãos. Os diamantes têm formas muito simétricas para mostrar seu brilho. Inicialmente, as gemas não são tão bonitas. Elas passam por várias etapas de corte e depois se tornam peças elegantes. A maioria das pedras tem uma forma redonda com cantos levemente pontiagudos. Os diamantes brilham mais nesse formato. Por que há 2 furos neste padrão de tomada? O orifício esquerdo é neutro, o direito é positivo, e a entrada abaixo é o aterramento. A eletricidade precisa fluir através da corrente, que passa pelo positivo, vai pelo carregador do telefone, por exemplo, e depois passa pelo orifício neutro. Já se perguntou para que serve aquele bolso pequeno no seu jeans? As pessoas costumavam usar relógios de bolso com correntes. Um pequeno bolsinho foi feito para isso. Agora quase ninguém mais usa esse acessório, mas o bolso permanece. Você pode guardar algo pequeno como um anel lá. Em Londres, há alguns postes que parecem de iluminação pública, mas não têm lâmpadas. Bem, o nome oficial traduzido é algo como tubos de fedor, e eles são coisa do passado agora, mas costumavam ser úteis no século XIX. Esses postes ocos liberavam o ar e os gases explosivos com um mau cheiro para evitar, digamos, consequências indesejadas. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal no meio entre as alças. Eles podem ajudar a quebrar nozes, cascas de siri e outros produtos difíceis. Também dá para abrir frascos e garrafas, ou remover os talos das ervas com a ajuda deles. O couro muitas vezes parece opaco aos olhos, pois está cheio de riscos e arranhões minúsculos. Eles espalham a luz que atinge o material. Quando você cobre seus sapatos com uma camada de cera, preenche essas pequenas fendas. A superfície fica mais lisa e os raios de luz refletem mais uniformemente. É por isso que o couro parece brilhante. As canetinhas marca-texto são preenchidas com uma tinta fluorescente semi-transparente especial que pode brilhar com pouca luz. Os tons amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que o texto seja visto em uma fotocópia preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcações amarelas e verde claras como muito claras e não as imprimem. Os ímãs são feitos em forma de ferradura porque isso aumenta a força magnética. As cores também importam. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os 2 polos trabalham simultaneamente e aumentam a força de atração.
Aquele buraco do tamanho de uma moeda na porta do elevador é na verdade uma fechadura. Se as portas ficarem presas, um operador pode abri-las manualmente graças a esse orifício, onde será inserida uma chave especial. Já o pequeno buraquinho na janela do avião está lá para equilibrar a pressão do ar. A janela tem 3 camadas. O painel externo é extremamente resistente. Ele pode suportar diferenças de pressão do ar durante a decolagem e o pouso. O interno, que está mais próximo de você, é feito de materiais mais econômicos e evita possíveis danos à janela. O buraco em si fica no do meio e não apenas equilibra a pressão, como também evita o embaçamento. Aquelas cerdas da escada rolante estão lá para sua segurança. Elas não permitem que você chegue muito perto da borda. Dessa forma, suas roupas não ficarão presas no meio dos degraus. Você vê o sol em amarelo ou laranja porque a atmosfera do nosso planeta espalha cores como azul, verde e violeta. É também por isso que o sol parece mais quente ao nascer e ao se pôr. Vá comprar algumas laranjas e tenho certeza que as encontrará em um saco de malha vermelha. Elas raramente estão por aí sem um desses. Isso é puro marketing, e a cor não é uma escolha aleatória. Quando embaladas em um saco de malha vermelha, as laranjas parecem mais laranjas, mais frescas e mais atraentes. Então há uma maior propensão de comprá-las, certo? Os limões sicilianos, por sua vez, são vendidos em sacos de malha verde por um motivo semelhante. Se fossem embalados em vermelho, pareciam mais laranja. Verde combina melhor com amarelo e faz com que essas frutas se destaquem. Os fabricantes fazem um número limitado de colchões diferentes, e a única maneira de diferenciá-los é criar um desenho de costura sofisticado. 2 colchões de 2 empresas podem ter exatamente a mesma qualidade, mas custam valores diferentes. A maioria das pessoas nunca saberá disso e decidirá que desenhos diversificados significam algo relacionado à qualidade. Então, ao fazer compras, não se importe com o desenho. Quase todos os hotéis têm lençóis brancos. Eles escolhem essa cor especificamente para mostrar quão altos são seus padrões de limpeza. Quanto mais brancos e limpos forem os lençóis, mais luxuoso o local parece. É muito mais fácil ver sujeira e manchas no tecido branco. É como uma prova de que você entrou em um quarto limpo.